A paz do Senhor. Eu já sou friorenta, imagina hoje. Não posso nem contar que eu estou com 2 meias, 2 calças por baixo do vestido, ficar caladinha, né? Primeiro vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade. Depois o pastor, que é um homem corajoso. Porque ele faz amizade com você e quando é fé, ele vai, olha, te pega, entendeu? Daí, fica esperto, né? O tema de hoje fala assim: as misericórdias do Senhor sobre a minha casa. Agradecer meus filhos, que sempre me acompanham. Forte, né, eles? Lembro da Vânia, né, Vânia? É forte. Eu quero ler Lamentações 3, o 22 e o 23. Fala assim, ó. Graças ao grande amor do Senhor, que que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Só isso. A primeira igreja que a gente frequenta não é esse templo de 4 paredes. A primeira igreja que a gente evangeliza, que a gente discipula, é a nossa casa. Então, a sua igreja, o servir ao Senhor, ele não começa aqui. Tem muitos que, às vezes, nem chegam a ir a um templo. E, às vezes, louvam a Deus e testemunham a Deus muito mais do que nós que frequentamos. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a igreja, a primeira igreja, o local de adoração, o local de busca, é na sua casa. E assim como é também, né, a primeira escola é em casa, não é na escola secular, né? Os primeiros aprendizados são feitos lá, os primeiros ensinamentos. E a Bíblia nos fala que nós somos influenciados pelo meio em que vivemos. Eu sou pedagoga e tem um pedagogo que defende isso. Ele fala assim: a criança é fruto do meio em que vive. E é bíblico. Se você abrir lá em 1 Coríntios 15, 33, ele fala o seguinte: as más companhias corrompem os bons costumes. Se você abrir lá em 1 Provérbios 13, 20, ele fala assim, ó: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. E depois, lá em Provérbios 22, 24, fala assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. E, às vezes, a gente fala assim, né? Por exemplo, eu sou mãe, fala assim, mas isso não é uma boa companhia, né? A gente fala isso muito para os nossos filhos. Com quem que você está andando? O que você está fazendo? Quando muda o comportamento deles, a gente fica de olho, né? E alguma coisa mudou. O que é? O que mudou? O que está acompanhando, né? Então, a gente tem muito esse cuidado. E a Bíblia nos ensina isso, que é o que nós alimentarmos, né? É o que nós vamos colher. E aí, essa casa que a gente vive lá, né, que eu vivo lá no Universitário, cada um mora no seu bairro, às vezes até aqui tem gente de outra cidade, essa casa é apenas um símbolo, uma simbologia, porque para nós é mais fácil ter um símbolo. E não são as paredes, não é essa casa física, esse desenho aí, que a misericórdia do Senhor alcança. A misericórdia dele alcança quem habita entre essas paredes. São as almas que habitam dentro dessas paredes é que a misericórdia dele alcança. Então, essa misericórdia que fala aí da minha casa, não a primeira coisa não é a minha família. A primeira casa lá, a primeira misericórdia tem que alcançar a mim. Eu sou a primeira casa. Então, é eu, o meu esposo, são meus filhos, quem vive com os irmãos, as pessoas que habitam naquela casa. A misericórdia alcança isso. Então, eu pergunto para mim, e estendo a pergunta para vocês: do que vocês têm alimentado a casa de vocês? Qual é o alimento que você tem dado para a sua casa? Eu falo assim: você está com fome?
você vai lá e faz uma comida. Se você está cansado, né, e com fome, cansado, você corre e compra a comida. Se você está cansado demais, às vezes a gente fala assim, nossa, eu prefiro dormir do que comer. Né? Às vezes eu chego do trabalho e falo assim, nossa, eu preferiria tomar banho e dormir com fome do que comer, de tão cansado. Então, quando a gente está cansado, a gente dorme. Quando eu sinto que eu tenho excesso de peso, às vezes a gente vê, né, a gente vai ficando mais jovem, que eu não estou envelhecendo, eu estou ficando jovem. Quem está envelhecendo aí não é minha praia, eu estou ficando jovem. Então, a gente procura o quê? Reeducar a alimentação, fazer uma atividade física, que também é bíblico, e nós somos muito bem ensinados, até pelo nosso pastor, a fazer isso. Né? A gente, às vezes, acha ele correndo na rua, correndo na porta da academia. Né? Então, quando a gente está acima do peso, a gente também procura melhorar. Aí eu te pergunto, nós, eu, você, somos a habitação do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, ele habita em mim. Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, vem Espírito Santo. O Espírito Santo ele já está dentro de você. Lá na Bíblia fala que quando Deus foi, ele ia mandar o Consolador para habitar em nós. Nós somos a casa, o templo. E aí eu te pergunto, o que você tem servido nessa casa para o Espírito Santo? Que alimento que você tem servido para o Espírito Santo? Como que você tem... Vou dar exemplo de... Eu sou dona de casa, né? Às vezes as pessoas acham que não, mas eu sou dona de casa. Então, a gente vai receber as pessoas... O pastor fica rindo, porque ele acha que não, né? A gente vai receber as pessoas, aí a gente tira as telhas de aranha, né? A gente esfrega o chão diferente, compra um produto novo para pôr na água, né? Dá aquela lavada... levanta as camas para limpar o pé, a pessoa nem vai visitar o quarto. Mas a gente lava lá da calçada até lá no fundo da casa, para receber uma pessoa que, às vezes, vai ficar com você 1 hora, 1h30, 2 horas, e ela vai embora. E a preocupação com a comida? Eu não sei vocês, mas eu ainda tenho um problema, porque eu gosto de fazer comida. Aí vai ele fazer comida, ele vai fazer a comida de sal, a comida de doce, e busca atender o que um gosta, o que o outro não gosta. E, às vezes, até minha mãe fala assim, mas você vai fazer isso só fulano que come. Eu falo, nossa, mas eu acho tão bom quando eu chego num lugar que tem uma Coca-Cola taiando para me beber, daquele jeito assim, ó, sabe? Eu falo assim, gente, é tão bom quando eu chego num lugar, porque eu não gosto de água, eu gosto da Coca, né? E eu chego lá e a pessoa fala assim, Patrícia, eu comprei uma Coca KS para você. Eu comprei essa de vidro para você. E o copo, eu tenho um amigo que ele põe o copo até no congelador. Quando eu chego lá, gente, o copo está trincando. E ele vem e ele põe aquela coca e cria aquela natinha assim, ó, de gelo. Gente, aquilo é maravilhoso. Pode estar frio, pode estar calor. E eu falo assim, gente, pode servir o que for. Pão com manteiga, pão com ovo, feijoada, né? Estrogonofe, o que for. Gente, como que uma Coca-Cola assenta bem na minha vida? Né? E aí eu me pergunto assim, eu tenho me perguntado isso, né? O que eu tenho servido, eu como casa, para o Espírito Santo? Ele não vai ficar 1 hora. Ele não vai vir só tomar o lanche comigo. Ele levanta comigo. Ele caminha comigo. Ele vai para o trabalho. Ele assiste a minha caminhada. Ele me vê dirigindo. Estou melhorando, gente, porque eu sou triste. Eu não sou ruim motorista, eu fico brigando com os outros que são ruins, né? E eu ainda sou, assim, até gentil, porque o meu carro ele tem uma conduta. Quando você ganha um carro daquele que eu dirijo, ele tem um manual de conduta para você, como você tem que se comportar no trânsito. Vem um manual para te ensinar. Imagina se eu não tivesse um manual, gente. Eu fico me educando. Aí eu te pergunto, o que o Espírito Santo vê que ele está dentro de você? E ele é o seguinte, ele não sai de dentro de mim, ele se afasta e ele diminui a sua participação na minha vida. Quando eu faço o quê? Quando eu varro o lixo para debaixo do tapete. Então, por exemplo, né, vou dar alguns exemplos aqui. Né? Eu vejo a condição de ajudar o próximo, né? A pastora falou aqui sobre ajudar, né? Eu tenho muito aquele versículo assim, que a sua mão direita faz, a esquerda não veja, né?
E tem as pessoas que gostam de fazer e gostam de aparecer. Eu já não tenho essa necessidade disso, mas tem as pessoas que têm. Então, às vezes, você tem condições e você não faz. Aí, outra coisa. É uma coisa assim, que eu tenho... eu vou citar os meus filhos, né? Às vezes eles não gostam também, mas é assim. Eles estão numa fase, eles gostam de música internacional. Né? Os jovens aí, os adolescentes, tudo gosta. Eu não falo para eles não ouvir. Eu só pauso a música e falo assim, o que a pessoa está cantando? É porque, um tempo atrás, gente, morreu uma moça que ela falava não sei o quê, não. Ela falava o quê? Que ela era drogada na música, quem não conhece, ela fala assim, eu sou drogada, eu sou viciada, meu pai quer me levar para uma casa de recuperação e eu não quero ir. E os jovens ficam gritando e cantando na rua aquilo. Então, eu falo para eles, o que você está cantando? Você entende as palavras? Aí eu te pergunto, o que você tem alimentado você? O que você tem visto nas suas redes sociais? Não é que você não possa ter, você pode ver, você pode ter. Né? Até eu estou tentando, porque eu andei com uma irmã aqui, como é que é? Isabel, né? Eu não contei para ela, Isabela. Isabela, eu não tenho Instagram, você sabia disso? Eu não tenho Instagram. E as pessoas falam assim, como que você trabalha se você não tem Instagram? Não tem Instagram. Né? Então, assim, o que eu tenho alimentado? Pega tem um programa no seu celular que ele cronometra o tempo de uso dos seus aplicativos. Coloca lá só por uma semana. Você vai ver que você fica 45 minutos em redes sociais e você não lê a Bíblia por 45 minutos. Você nem lê, às vezes, mas eu estou muito cansada hoje. Né? Esse dia eu falei para alguém que eu costumo ler das 9 às 11 da noite. Nossa, é porque eu tinha lido um livro em 2 dias. Ele falou assim, mas em 2 dias? Eu falei, normalmente eu leio 2 horas. Mas eu vou falar para vocês, a minha cama é tão gostosa, o meu colchão é tão gostoso. Sabe aquele colchão? Eu fico brigando com o meu menino, ele vem correndo e pula na minha cama. Eu falo, não pula na minha cama, vai pular na sua cama. E, além de gostoso o colchão, eu ainda tenho um pillow dessa grossura, em cima, assim, ó, a hora que você deita aquele negócio, ele te abraça, que você fala assim, nossa, ô negócio bom, gostoso. Você acha que a pessoa que não tem entendimento, ela vai querer ler a Bíblia nesse momento? Não. Ela vai querer o quê? Puxar o ronco, deitar e dormir e babar para os lados. Mas o que acontece? Eu não sinto fome todo dia? Eu não bebo água todo dia? Gente, eu bebo 2 litros de coca por dia. Todo dia, entendeu? O dia que eu não tomo, eu tenho dor de cabeça. Gente, vocês não têm noção do que é jejuar, não. É jejuar e, mais tarde, comprar uma caixinha de comprimido. De tanta dor de cabeça que tem. A dor de cabeça começa bem aqui, assim, e ela vai andando. E aí, gente, eu não leio a Bíblia 5 minutos por dia. Mas eu tive tempo de seguir uma pessoa que fala umas coisas. Eu seguia uma época, eu tive redes sociais, viu? E aí eu parei de ter. Foi muito interessante. Uma pessoa postou um comentário sobre o produto que eu trabalho. E isso, no marketing, as meninas do marketing vão dizer, você repostar isso te dá um peso muito grande e um aspecto positivo muito grande para o seu negócio. Mas, gente, as atitudes da pessoa, o que a pessoa fala não condiz com o que eu faço. E eu falei, gente, esse trem está errado, eu não concordo com isso. Como que eu vou ficar seguindo, repostando uma pessoa que fala coisas, que se comporta, que a Bíblia fala que não é correto? Eu falei, eu não posso fazer isso. Então, eu deixei de seguir. É muito simples. Às vezes meu esposo fala assim, às vezes eu falo assim, esse dia eu escutei, acho que o doutor Alain falando assim, se sua vida não tem problema, tem alguma coisa errada. Ele falou que na segunda-feira retrasada. Às vezes, nem sempre. Às vezes, se você fosse consertando todos os dias, não é fácil. Gente, não é fácil. Vocês acham que levantar de madrugada para orar é fácil? Não é. Se eu disser para você que é fácil, eu estou mentindo. Estou errando. Se eu disser para você que ler a Bíblia todos os dias é difícil, é fácil, estou mentindo também. Se eu disser para você que jejuar, gente, eu não jejuava. E a pastora falava assim, você tem que jejuar. E ela falava assim, você faz isso? Eu falo, faço. Você faz isso? Faço. E você faz isso? Faço. A hora que ela falava assim, você jejua? Eu falava, não. Gente, eu não jejuava, eu passava meses sem jejuar. para mim. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia,
a orar, a me policiar, a jejuar, a me colocar no lugar do outro, as coisas começaram a mudar. As coisas tiveram um novo sentido, né? As coisas começaram a ter um novo deslanche, né? E é diferente quando você caminha com Deus. É muito diferente. É leve. É tranquilo. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você faz tudo isso? Eu faço. Porque o tempo foi Deus quem deu. E quando você tem as prioridades... Eu lembro que eu era jovem e eu escutei um pastor falando assim que a gente tinha que ser dizimista das horas em oração. Ou seja, a gente tinha que orar ou ler a Bíblia a Cidinha está concordando ali, ó, fazendo assim, 2 horas e 40 minutos. A gente não faz nem 24 minutos. A gente fica lá assim, ó. Ai, meu Deus, acho que já está bom. Gente, estou falando de mim, não estou falando assim, que você tem que fazer isso. Estou falando de mim, eu era assim. Eu queria orar deitada, gente, pelo amor de Deus. Só o pastor Luiz para orar deitado nesse púlpito aqui. Você chega aqui, ele está orando. Se você chegar pertinho dele, a boca dele está mexendo. Gente, se eu for orar deitada, eu durmo. Principalmente se eu botar uma meia no pé, acabou. Esquentou o pé, acabou o negócio. Tem que arrancar a meia. Se quiser não dormir, é só tirar a meia. Então, o que acontece? O que eu tenho alimentado na minha casa, como que eu tenho cuidado da minha casa, porque as misericórdias do Senhor, elas são sobre a minha casa, mas a minha casa tem que estar receptiva ao Espírito Santo de Deus. Eu, Patrícia, e eu falo muito para os meus filhos assim, olha, a salvação ela é independente. E eu falo, acho que quase todo dia que eu estou indo para a igreja, eles falam assim, eu pergunto para eles, eu falo assim, por que a gente vai na igreja? Porque a gente vai todo domingo. Não é por isso que a gente vai na igreja. A gente vai na igreja para renovar nossas forças. A gente vai na igreja para ouvir Deus, para nos fortalecer, para ver que o outro tem dificuldade igual nós, para ver que o outro, às vezes, tem mais necessidade do que nós estamos reclamando. E você acha que todo dia eles querem vir? Não querem também, não. Hoje teve um lá que falou assim, ó, eu não vou hoje, não. Eu vou só no domingo. Eu falo, não, mas vai mudar. Hoje nós vamos também. Por que vai hoje? Eu falei, porque a mamãe vai falar e você vai para honrar a mamãe. Porque o dia que você for falar, eu vou para te honrar. Porque nós temos que ensinar. Né? E hoje ele estava bravo, porque ele disse que vai tomar a Bíblia da irmã dele, porque a irmã dele ganhou uma Bíblia e está lendo sem ele ver. Ele quer ver. E aí, eu até vou falar para você, meu filho, a parte espiritual, ela é no secreto. Não precisa ninguém ver. O melhor é que ninguém veja. Ninguém veja você orar, ninguém veja você ler a Bíblia. A Bíblia fala que quando você jejuar, levanta, toma banho, lava os cabelos. As mulheres fazem uma maquiagem, passam um batom vermelho, veste uma roupa, a melhor que tiver no seu guarda-roupa. Porque se você ficar de semblante caído, também não vale a pena, que a pessoa vai falar assim, vai ficar toda hora. O que você tem, Darly? Uai, Darly, você está batida hoje? O que você tem? Eu estou jejuando. Deus falou que não. Você vai fazer no seu melhor. A pessoa vai chegar e falar assim, nossa, o que você tem hoje? Você está tão bonita. Uai, não sei, né? Está ótimo, está tudo bem. A pessoa não precisa saber. Então, quando você for fazer você quer alcançar as misericórdias do Senhor, cuide da sua casa espiritual. Essa casinha aí, essa figurinha aí que a gente colocou aí, é só uma simbologia. É para lembrar que a casa que Deus tem misericórdia é você. E aí você vai ser exemplo na sua casa, você vai ser exemplo na sua família. E não é fácil também, não. Tem dia que o negócio pega. Mas a gente continua feliz. E outra coisa que eu aprendi, que quem quer alcançar as misericórdias, é de não reclamar. Uma murmuração, uma reclamação, um negócio assim esquisito. Eu teria história para contar para vocês assim de noites, né? Mas eu vou contar só 2. A pastora teve, na pandemia, a gente passou quase 4 anos na pandemia. E eu vivo de venda. E eu falei, pastor, eu passei 1 mês sem vender um batom. Agora você pensa, você vive da venda. Né, Cris?
Já pensou? Você ficar um mês sem vender uma blusa na sua loja? Você vai viver de quê? Um mês. A pastora falou assim, eu falei, pastora, tem um mês que eu não vendo um batom. Mas ninguém ficou sabendo. A pastora ficou até seca, assim, olhando para mim. Eu vi que ela ficou branca, assim. Irmãos, eu nunca paguei uma conta atrasada nessa pandemia. E outro exemplo que eu quero dar para vocês é o seguinte, quando eu fui casar, eu fui de coletivo, de Transurb. Peguei o ônibus na T9, fui para a igreja, casamos, né? Se você for na minha casa hoje, tem 3 Corolla, 3 Toyota na garagem. Um zero, que tem 3 meses, o meu e a minha filha dirige outro. Mas não precisa ficar soprando para ninguém. Mandei até uma foto para a pastora esses dias da garagem. Falei, a garagem. E eu fui casar de coletivo. Mas se você sempre se você ver e falar assim, oi, tudo bem? Está tudo ótimo. Está tudo tranquilo. Mas lá no meu quarto, é Deus é que sabe. Quando eu dirijo, às vezes eu vejo o pastor Saulo falando que ele dirige, às vezes eu dirijo 80 quilômetros por dia. Fico mais dentro do carro do que na casa do cliente. Gente, a gente ora o dia inteiro. Vai orando, volta orando. É lá que Deus vai saber. A hora que você chega lá no cliente, o cliente nem sabe. É lindo. Você desce toda linda, né? Esse dia o pastor falou assim, você está, como é que é? A sua saia é dos anos 60, você usa muita saia, o pastor falou. Eu falei, porque lá no meu trabalho eles ensinam a gente não ficar usando calça, as meninas, trabalhar mais de saia, mais comportadinhas, né? Então, o hábito acaba você ficando assim. Mas é só Deus é que sabe as 24 horas, né? O pastor Júnior mexe com venda, ele sabe também como é que é. Não é fácil. E a vida espiritual, o seu secreto, a sua casa, ela não vai ser construída nos holofotes. Ela não vai ser construída aqui, ó, nessas luzes ligadas, no projetor. Ela não vai ser ligada, não vai ser restaurada. Nem você que tem um bom casamento, que ora junto com o seu marido, você precisa fazer a sua parte sozinha. Você que ora junto, você que busca junto. Tem assunto que é só você e Deus. Não adianta. Não vai adiantar gritar para um, para o Joaquim, para a Tereza, né? Às vezes até meu pai pergunta, ele fala assim, está tudo bem? Eu falo assim, tá, pai, está tudo bem. Mas você não está precisando de nada? Ele fala assim, você é a única que não está precisando de nada. Eu falo, não, pai, está tudo tranquilo. Não vai adiantar eu contar para o Joaquim, para a Tereza, Pedro, não vai adiantar, irmãos. O processo é seu, a construção é sua. E quando você alcança também, a graça e a misericórdia é sua. Quando você tem a benção é sua. Ela não é de ninguém. Quando você alcança algo, que Deus te dá algo, é sua. Já estou terminando. Então, lá em Lamentações, fala assim, então, que essas misericórdias, e elas são renovadas, gente, toda manhã. Você já pensou? Todo mundo aqui está cansado. Gente, eu estou com uma dor nas costas. O pastor Hélio ontem ajudou a gente a fazer uma mudança, né? Obrigada, pastor Hélio, lá que nos ajudou. Hoje eu acordei que eu não dava conta de levantar os braços. Mas você levanta. Assim é a nossa vida espiritual, caminhar com Deus. E as misericórdias de Deus são assim todos os dias. Daqui a pouco nós vamos para casa, nós vamos deitar e vamos dormir. E amanhã cedo o potinho está vazio, Deus vai encher ele todinho de novo. Todinho, Deus vai encher até transbordar. E aí vai depender do que eu tenho colocado dentro dessa minha casa, o que eu tenho colocado dentro da minha vida. Não precisa ser muito longe, gente. Todo mundo tem uma Bíblia. Se você não tem, a hora que você sair daqui, compra uma ali, que ali tem uma de R$30. É verdade. E outra coisa que eu quero te convidar é para você ler a Bíblia durante o ano. É só 3 capítulos por dia. Não vai, você não tem noção que vai fazer diferença na sua vida. É todos os dias. Ele não te abandona. O Espírito Santo não precisa de like. Deixa seu like aqui. Ele não precisa de meme. Ele não precisa de curtida. Ele não precisa de gente assim, eu tenho 10 mil seguidores hoje, amanhã eu tenho 9 mil, ai, Jesus, e agora? Não. O Espírito Santo não precisa disso. Ele precisa que você dê espaço para ele. Ele precisa que você limpe sua casa.
Ele precisa que você não tenha mágoa, não tenha rancor, que você venha sem reservas. Ele precisa que você não empurre as sujeiras para debaixo do tapete. Está ruim, está ruim. E às vezes eu falo para Deus, hoje está desculpa a expressão, mas hoje o trem está bravo. Não é fácil, não. E como que eu faço para ter êxito? Eu preciso dedicar na minha oração, a ler a Bíblia. Eu preciso de tempo, de qualidade. Não adianta eu ficar lá 3 horas sobre o joelho. Se eu ficar sentada e pensando, e aí eu digo, gente, porque orar não é fácil. Nossa, Deus, você vai orar quando é seu pensamento, né? Fala assim, nossa, não descongelei a carne. Ai, Deus do céu, nossa, a roupa, a máquina cantou, minha máquina canta. Nossa, a máquina cantou, tem que ir lá esticar a roupa. Ai, meu Deus do céu, começou a chuviscar, o varal está lá no meio da chuva. Não, comece a fazer 5 minutos com qualidade. Comece a fazer 8 minutos com qualidade. Comece a fazer 15 minutos, daqui um dia você vai falar assim, nossa, mas está tão pouco. Mas está tão pouco. Mas está tão pouco. Ele só precisa que você faça isso. Então, se você cuidar do espiritual, da sua comunhão com o Espírito Santo, a sua família, a sua casa, ela será abençoada pelas misericórdias do Senhor. E que hoje a gente vá embora, eu, você, cada um de nós, possamos ter entendimento disso e clareza disso, para que Deus continue tendo misericórdia de nós. Amém? Amém.